Olá, meus amigos. Estamos aqui para a última aula bônus que nós preparamos para vocês desse curso de Mentoria em Arqueologia Bíblica com Rodrigo Silva. Você sabe, nós estamos dando essas aulas extras aqui com um presente a mais para você que adquiriu todo o pacote aí da mentoria, com as aulas, com o material, além da mentoria, é claro, que você recebeu, e agora essas aulas. E eu gostaria de terminar o nosso ciclo de aulas hoje falando um pouquinho sobre as sinagogas dos tempos bíblicos. O que nós podemos aprender, especialmente com a estrutura da sinagoga na época de Jesus? Vamos falar especificamente das sinagogas de Cafarnaum, Corazim e Magdala. Muito bem. De acordo com Mateus capítulo 4, verso 23, Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. Como você vê, a sinagoga ocupa um espaço central na narrativa evangélica. Muitos episódios da vida de Jesus aconteceram quando ele estava numa sinagoga. Muitas pessoas não percebem isso. Aliás, sinagoga nem sempre é um prédio. Nós vamos ver na aula de hoje que a sinagoga às vezes pode ser apenas um lugar sem nenhum edifício. Basta ver judeus adultos ali discutindo sobre a Torá. Isso é importante, nós vamos falar daqui a pouco. Então, mesmo quando Jesus não estava dentro de um prédio, quando ele estava, por exemplo, fazendo o Sermão da Montanha, para a mentalidade judaica do primeiro século, aquele lugar ali era uma sinagoga. É por isso que a Bíblia diz, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se seus discípulos. Preste atenção, esse ato de Jesus de sentar-se era o ato de um professor dando uma lição bíblica, teológica, dentro de uma sinagoga, que, como eu falei, podia ser num prédio físico ou ao ar livre. De acordo com a cultura do Antigo Oriente Médio, coisas importantes não podem ser ditas em pé, porque denotam pressa, falta de paciência, de tempo para debruçar diante daquele assunto. Coisas importantes têm que ser ditas sentadas. Por isso que, se estivéssemos falando no tempo de Jesus e você me procurasse e dissesse assim, Rodrigo, eu tenho algo para conversar com você, eu perguntaria, é importante? Você falava, é importante. Então, o que você esperava de mim é, vamos nos assentar. Porque se eu continuo em pé, significa que eu não estou dando valor por que você está apresentando. Por isso que na sinagoga, quando eles iam ler a Torá, por respeito e reverência, liam em pé. Mas na hora de explicá-la, de fazer a preleção, o ensinamento, o sermão propriamente dito, o que estava ali como oficial sentava-se e explicava tudo sentado. Geralmente ele se assentava em algo que é chamado de a cadeira de Moisés e cadeira de Elias, representando a lei e os profetas. E dali o povo ouvia sentado. Então, sentar-se para ensinar. Aliás, não precisa ir tão longe nos tempos bíblicos, mesmo na atualidade, a gente ainda usa essa nomenclatura ao falar da universidade. Você fala o seguinte, qual a cadeira que você vai puxar esse semestre? Esse é um professor da cátedra de literatura comparada. Eu leciono a cadeira de ciências sociais na faculdade. Ou seja, ainda usamos os elementos cadeira, cátedra, catedrático, que significa cadeira, para nos referirmos ao ensino. Pena que hoje, pelo costume ocidental, nós preferimos falar em pé. Quando numa sinagoga alguém estava fazendo a preleção, também era costume o auditório manifestar-se diante do que estava sendo pregado sentado. Só que na cultura ocidental, quando a pessoa quer falar alguma coisa por respeito, ele levanta a mão. Na época de Jesus, a pessoa ficava em pé. Isso talvez explique dos episódios de Cristo em que ele estava falando, provavelmente numa sinagoga, quando um doutor da lei colocou-se em pé e fez perguntas para Jesus, que farei para herdar a vida eterna? E você conhece o resto da história. Aquilo provavelmente aconteceu numa sinagoga. Está vendo como as sinagogas podem nos ilustrar muitos elementos em relação ao judaísmo antigo e também ao ministério de Jesus? Qual a origem das sinagogas? Uma das maiores especialistas que eu já li nesse aspecto é Rachel Harili, é uma judia israelense. Ela escreve muita coisa a respeito das sinagogas. E ela apresenta, num dos últimos trabalhos, existem outros autores mais recentes que ela, mas eu vou me pautar nela porque ela é muito boa. Tem também o Goodenough, Edwin Goodenough, que é um outro especialista também. Eles dizem que as origens das sinagogas são controversas.
Alguns acreditam que a sinagoga começou no cativeiro da Babilônia. Outros acreditam que as sinagogas começaram no final do primeiro templo. Outros pensam que as sinagogas começaram na época de Josias, conforme diz em 2 Reis 23, 1 a 20. É uma dedução, o texto não é claro nesse sentido. Outros pensam que as sinagogas em Jerusalém, ou melhor, no território judaico, começam no período de Esdras e Neemias, quando o povo havia voltado do cativeiro. E outros pensam que as sinagogas são mais recentes, que elas teriam sua origem ali entre o quarto e o primeiro século antes da Era Comum. Aqui eu tenho um modelo de uma sinagoga, quase todas seguem não o mesmo padrão, vou mostrar que há sinagogas diferentes, mas pelo menos a mesma linha arquitetônica. Esta aqui, por exemplo, é uma sinagoga do período bizantino, do sítio de Horbat Kur, onde você tem aqui um estilo. Muitas sinagogas hoje são encontradas apenas assim, nos restos arqueológicos de um alicerce. E você consegue perceber aqui uma sinagoga mais antiga, construída embaixo de uma sinagoga mais atual. Quais são os pontos em comum entre os especialistas, mesmo admitindo que ainda é um dilema, uma incógnita, quando, afinal, aconteceram as sinagogas? Há esses pontos em comum. Todos concordam que a sinagoga surge de uma crise social e religiosa dos judeus. Em segundo lugar, a sinagoga trouxe inovações importantes ao judaísmo. E, em terceiro lugar, ela serviu de elemento integrador da cultura intracorporis, judeu com judeu, e extracorporis, judeus com não-judeus. Eu vou explicar isso para você. Quando eu fiz a minha tese doutoral em arqueologia clássica, eu estudei o sítio arqueológico de Dura Europos, especialmente a sinagoga que ali estava. E observei os diferentes níveis de construção da sinagoga, a sinagoga mais antiga embaixo da sinagoga mais nova. E como que, à medida que havia uma interação social e cultural entre judeus e não-judeus na cidade de Dura Europos, como que a arquitetura da sinagoga foi correspondendo a esta interação social e modificando-se. Então, a sinagoga, ao mesmo tempo que ela promovia uma identidade judaica, ela também era, paradoxalmente falando, um diálogo com a cultura exterior. Eu vou dar alguns exemplos para você na aula de hoje, mais bíblicos, porque Dura Europos é pós-bíblico. Vamos, então, ver alguns exemplos aqui. De acordo também com o tratado do Talmud, você tinha o que os judeus chamam de minyan. O que é um minyan? O minyan é a quantidade mínima de judeus para se estabelecer um estudo da Torá, uma congregação, uma assembleia. Então, o rabino Hanania ben Teradion disse: quando dois estão sentados juntos e não há palavras da Torá no meio deles, cuidado. Isso constitui uma roda de escarnecedores, Moshav Leitzim. Mas quando dois estão sentados juntos e as palavras da Torá são ditas por eles, então a Shekinah habita no meio deles. Isso está no Pirkei Avot, que é uma parte da tradição talmúdica, no capítulo 3, verso 2. Deixa-me explicar isso para você. Hoje, se você conversar com um rabino, ele vai falar que o mínimo para formar uma assembleia ou uma sinagoga, lembra que eu falei que a sinagoga não é necessariamente um edifício, mas um conjunto de judeus sentados discutindo a Torá? Pois bem, o Minyan diz hoje que o mínimo de judeus adultos, homens, discutindo a Torá, que você precisa ter para formar uma sinagoga, seria 10. Essa tradição vem desde a época medieval, a época bizantina. Então você precisa de, no mínimo, 10 judeus. Esse é o quórum mínimo para se formar uma sinagoga, repito, que pode ser num prédio ou até debaixo de uma árvore. Porém, é interessante que esse Rabi Hanania escreve no Talmud que onde houvesse dois sentados debaixo de uma árvore, não falando sobre a Torá, cuidado, seria uma roda de escarnecedores, como diz os Salmos. Mas se os dois estiverem conversando sobre assuntos da Torá, a Shekinah brilhará no meio deles. Shekinah é uma palavra hebraica que não está na Bíblia Sagrada, mas se refere no judaísmo posterior, no judaísmo pós-bíblico, à glória de Deus. Então, raciocine comigo. Onde houver dois judeus discutindo sobre as Escrituras, a Shekinah de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus estará no meio deles. Isso me mostra duas coisas.
que o quórum mínimo de 10 pessoas para formar a sinagoga não foi uma constante ao longo do judaísmo. Houve, em tempos mais antigos, alguns rabinos que discutiam que apenas 2, falando sobre a Torá, já eram o suficiente para ter ali um ambiente sinagogal. Segunda coisa, quando a gente vai para Mateus capítulo 18, verso 20, isso aqui ilustra as palavras de Jesus, porque ele falou, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá estarei. Jesus provavelmente estava ecoando a mesma prática sinagogal que nós vamos ver posteriormente no rabino Hanania. Ou seja, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali terá uma sinagoga. Agora, mais um detalhe que me chama a atenção é que na versão talmúdica do Pirkei Avot, onde houver 2 discutindo, a Shekinah estará no meio deles. Jesus falou, eu estarei no meio deles. Então você vê que Jesus se identifica com a própria presença de Deus. É um indicativo não arqueológico, mas teológico de que Cristo se apresentava como Deus para os seus discípulos. Vamos continuar aqui. Aqui eu tenho um formato de como seria uma antiga sinagoga dos judeus. Um modelo. Aqui você tinha uma entrada, aqui você tinha as pessoas todas sentadas, a Torá estava sendo lida. Depois, na hora de explicar, sentava-se e todos ouviam a Torá sentados. Havia outros modelos também que as pessoas não sentavam no meio, mas sim nas laterais, e o meio ficava vazio. Tipologia. Quais são os tipos de sinagogas que nós temos? Alguns colocam o tipo galilaico, que foi aquela sinagoga que a gente encontra mais do 2º e 3º século. Outros falam daquele tipo de broad house, uma casa ampla, que seria as sinagogas do 3º e 4º século, e falam também do tipo basílico, do 6º e 7º século. Na verdade, essa distinção dos tipos de sinagoga não é uniforme entre os especialistas, não. Alguns, por exemplo, acham que o tipo galilaico nunca existiu. Outros acreditam que sim, que existe um estilo arquitetônico de sinagoga galilaica, ali da Galileia, que é bem diferente, por exemplo, das sinagogas encontradas na diáspora, dos judeus que moravam fora do território de Judá. O outro problema que nós temos aqui, até para datar o início das sinagogas, é que nós não encontramos sinagogas tão antigas ou restos delas. Encontramos sempre sinagogas, as mais antigas que encontramos datam do 1º século, tá certo? Então é difícil encontrar sinagogas do período helenístico, por exemplo, ou ainda mais do período persa. Por isso há dúvida. Mas vamos trabalhar com aquelas sinagogas do período do Novo Testamento, que são as que a gente mais encontra. Joséfo menciona, e aqui está a dificuldade que eu falei com vocês, 204 vilas judaicas na Galileia. E ele ainda diz que não existe uma cidade na Galileia sem uma sinagoga. Alguns pensam, será que Joséfo estava se referindo à sinagoga prédio mesmo ou àquela cultura de que onde houver apenas um grupo de judeus ali debaixo de uma árvore já seria uma sinagoga? Eu digo isso porque, por exemplo, a Bíblia fala que Jesus foi expulso da sinagoga de Nazaré, mas os arqueólogos não foram capazes de encontrar nenhuma sinagoga em Nazaré. E a população de Nazaré também era de, talvez, 300 de habitantes, 300 e poucos habitantes no máximo. No passado acreditaram que poderia ser até uns 600 habitantes, mas hoje sabe-se que não é tudo isso. Então nós temos essas incógnitas. Mas vamos pegar os elementos já estudados até aqui, as poucas sinagogas, e eu vou me deter especialmente na sinagoga que eu falei com vocês, de Cafarnaum, Magdala e Corazim. Mesmo essas aí vão me dar muitos elementos para entender o Novo Testamento. Vamos continuar então aqui no quadro? Aqui eu tenho, como você sabe, um mapa de Israel, você tem o tipo galilaico, que eram as sinagogas que ficavam aqui no entorno do Mar da Galileia. Embora muitos acadêmicos entendam que os fariseus eram os chefes das sinagogas, isso não era sempre verdade. O arquissinagogoi, ou seja, o chefe da sinagoga, poderia ser um ancião, um levita, quando não estava de serviço em Jerusalém, um escriba, mas os fariseus tinham influência. A liderança rabínica de uma sinagoga é um fenômeno mais medieval. Essa função não estava cristalizada na sinagoga do 1º século, na época de Jesus. Aqui eu tenho um mapa do Mar da Galileia com cidades em redor onde você teria sinagogas, exceto Tibérias. Tibérias é mais complicado ali.
Estou falando de sinagogas do primeiro século. Você vai ter sinagogas bizantinas, posteriores. E aqui nós temos as que eu quero destacar aqui, ó. Sinagoga de Corazim, Cafarnaum e a sinagoga de Magdala, que fica aqui no canto. Jesus certamente pregou nessas sinagogas. Vamos começar pela de Cafarnaum. Aqui você tem o resto arqueológico de Cafarnaum, que foi murado e foi escavado pelos padres franciscanos. Aqui hoje você tem uma igreja católica que está construída em cima do que provavelmente seria a casa de Pedro. E aqui você tem as ruínas da sinagoga de Cafarnaum, da sinagoga local. Aqui como é que seria a cidade na época de Cristo. Então vou voltar para você ver a cidade como está hoje e como seria na época de Cristo. Aqui está a sinagoga. Pedro certamente moraria por aqui. Hoje está aquela igreja católica aqui e os restos da sinagoga aqui atrás. Uma foto aérea, para que você também tenha uma noção. A igreja construída por cima, a sinagoga. Aqui seria o porto da cidade. Provavelmente Levi e Mateus deveriam morar aqui como cobrador de impostos. Aqui atrás poderia morar Jairo, que era o chefe da sinagoga na época de Jesus. Outra foto aérea, para você ter uma noção. Agora vamos ver como que a cidade de Cafarnaum foi escavada desde a época de Edwin Robinson. Aqui nós temos as primeiras escavações onde eles encontraram elementos indicando que aquele prédio seria uma sinagoga. Aliás, você deve estar se perguntando, como é que a gente sabe, Rodrigo, se só tem ruínas, só alicerces? Como é que você sabe se o prédio é uma sinagoga? Algumas pistas. Embora nem todas as sinagogas sigam esse padrão de orientação geográfica, mas geralmente as sinagogas tinham a entrada delas voltada para Jerusalém e de costas para o sol. Tá bem? Então, para a pessoa não adorar o sol, quando ele entrava na sinagoga, ele dava as costas para o sol. Outro detalhe que você pode ter também é o formato arquitetônico mais ou menos uniforme, que eu mencionei para vocês. Outro elemento importante que identifica uma sinagoga, símbolos como o da menorá, aquele candelabro de 7 pontas que tinha, ou de um shofar, ou de uma pá, indicando que ali realmente era um edifício religioso. Aqui, por exemplo, nós temos o símbolo da sinagoga. Você vê aqui a menorá. Do lado da menorá você tem um shofar, que é uma trombeta judaica feita de chifre, e uma pá. Aqui fotos antigas tiradas por volta de 1920, 1930, das primeiras escavações. Eles encontraram muitas pedras em monturo e tiveram que remontar tudo isso aqui. Símbolos também de sinagoga. Você tem a uva e o cálice. Aqui, quando eles começaram a remontar, nessa época, os franciscanos, que foram os primeiros arqueólogos que escavaram aqui, eles faziam algo que hoje não é mais permitido pelos novos métodos arqueológicos. Eles pegavam as pedras, colocavam de novo no local e colocavam cimento. Hoje isso não é usado. Mas, já que foi feito assim no passado, aqui uma planta da época, mostrando o tamanho da sinagoga, onde as pedras foram encontradas. Aqui o frei Gaudêncius Orfali, que era inclusive de descendência judaica, e ele também era católico, era franciscano e participava da custódia de Terra Santa. E ali, quando eles foram remontando os restos da sinagoga, aqui tinha uma escadaria original, o chão, um desenho arquitetônico que alguém fez da época de como seria a sinagoga. Outros arqueólogos que vieram depois, Vigílio Corbo e Stanislau Lofreda, que também escavaram lá, limpando tudo. Mais uma foto da época. E, finalmente, a sinagoga de Cafarnaum, pronta para receber o público. Eles colocaram alguns restos de pedras no local de novo, cobriram com cimento, coisa que hoje não se faz, e um desenho de como a sinagoga seria no tempo de Cristo. Enorme. Você entraria aqui, ela teria um mezanino, provável para as mulheres, um pé direito bastante alto, e assim seria a sinagoga de Cafarnaum. Olha hoje como seria. Então você entra aqui. Aqui em cima nós temos a base que mostra que ela tinha um mezanino aqui em cima, a colunata, e ela não tinha aqui no meio nenhum banco. Os bancos ficavam apenas nas laterais. Outro desenho da fachada de como seria a sinagoga de Cafarnaum. E moedas. Muitas moedas foram encontradas ali. Essas moedas são importantes porque nos ajudam também a datar o sítio arqueológico. E Jesus certamente esteve naquele lugar. Ali é Cafarnaum.
Ele passava o Shabat dele naquele local. Mas seria aquele edifício o edifício da época de Jesus? A resposta é não. Quando fizeram as escavações, perceberam que aquela sinagoga é do período bizantino. E ela está muito próxima de uma igreja do período bizantino que abrigava a casa de Pedro, ou seja, a casa de Pedro está debaixo dessa igreja. Aqui em cima hoje que construiu aquela igreja católica moderna, parecendo até uma nave espacial, um disco voador, lembram? Para até deixar isso aqui mais protegido. A incógnita é como é que uma sinagoga do período bizantino, quinto século depois de Cristo, convivia tão bem com uma igreja bizantina, tão próximas uma da outra. Bom, e a sinagoga da época de Jesus? Onde estaria? Debaixo da sinagoga atual. Se essa sinagoga aqui é do quarto, quinto século depois de Cristo, aqui embaixo encontraram um pavimento de pedras com alicerce, indicando a sinagoga da época de Jesus. Então, a sinagoga atual está construída em cima da sinagoga que Jesus frequentou. Estão vendo aqui, ó, o alicerce da sinagoga da época de Jesus, da sinagoga atual. Então, embora Jesus não estivesse nesse prédio, ele pregou nesse lugar. Uma coisa que chama atenção aqui, tem um desenho que eu tirei com uma foto que eu tirei com uma menina. No chão tem vários desenhos de joguinhos. Por que joguinhos? É porque para o judeu a sinagoga era, acima de tudo, um lugar de escola. Escola religiosa, escola ética, escola de alfabetização. Os pais mandavam as crianças, os pais da cidade ali, a estudarem na sinagoga. Tanto é que existe um debate, porque a maior parte da população das cidades da época greco-romana eram semi-analfabetos ou analfabetos por completo. 5 a 10% da população sabiam ler ou escrever, mas alguns trabalham com a hipótese que os judeus seriam uma exceção à regra, porque os seus filhos sempre iam aprender a ler a Torá na sinagoga, especialmente os meninos, para que no Bar Mitzvah ele pudesse ler a Torá quando ele completasse maioria de acordo com a religião judaica. E aqui na sinagoga de Cafarnaum eu tenho a escolinha, mas e os desenhos ali? Eram jogos, onde as crianças durante o intervalo, o recreio, podiam brincar no pátio da sinagoga. Percebeu? Que elemento pedagógico. Aqui os bancos que eu mencionei para você, onde as pessoas se sentavam e a Torá era lida no meio. Interessante que ela tem algumas colunas que trazem o nome de doadores da sinagoga. No Apocalipse também você tem uma expressão, talvez retirada desse símbolo, de pessoas que ajudam a reconstruir o reino de Deus, e diz que ali na Nova Jerusalém havia colunas. E Jesus falou: ao vencedor farei dele coluna no santuário do meu Deus. Escreverei ali o nome dele e o meu nome e o nome do meu Deus. E aqui você tem justamente o nome de Alfeus, filho de Zebedeu. Aqui, Ralfaios, Bar Zebdaia. Ou seja, pode ser até parentes de Mateus, Levi Mateus. Ou perdão, Mateus não, parentes de João e de Tiago, corrigindo. Outro exemplo que eu gostaria de dar para vocês é que no período bizantino você também tem uma coluna com o nome Herodes, Mônimos, Caiustos, Ruios, Matóis, Tecnóis, Eketi, Can, Tonquiona, ou seja, Herodes, filho de Mônimos, junto com os filhos de Justus, construíram essa coluna. Aqui os símbolos judaicos que eu falei com vocês que havia nas sinagogas. Bom, além da sinagoga de Cafarnaum, nós temos a sinagoga de Corazim. Há uma disputa aqui quando a sinagoga começou a ser escavada. Esse aqui é o local onde ficava a Torá para ser lida. E quando eles escavaram, encontraram a sinagoga. Hoje acreditam alguns que essa sinagoga também é do período bizantino. Outros, eu estou nesse segundo grupo, acreditamos que essa sinagoga, diferente da de Cafarnaum, pode ser dos tempos de Jesus. E segue uma arquitetura parecida, mas com alguns detalhes que eu quero mostrar para vocês. Na sinagoga de Cafarnaum, você tem colunas imitando o estilo dório, mostrando a interação dos judeus com a cultura não judaica. Além disso, chama minha atenção, além de todo esse estilo que não é bem judeu, eles tinham em determinado canto uma cadeira, que provavelmente é aquela cadeira de Moisés e Elias. Lembra que eu falei com vocês? A pessoa que explicara a Torá sentava nessa cadeira e aqui ele dava os ensinamentos, chamada cadeira de Elias
e cadeira de Moisés. Por isso Jesus falou em Mateus capítulo 23, 2 a 4, ouçam o que dizem aqueles que se sentam na cadeira de Moisés todos os sábados, mas não imitem o exemplo deles, porque eles falam, mas não cumprem. Cadeira de Moisés, só para esclarecer, não é que pertenceu a Moisés. É apenas uma forma de ilustrar a lei. A lei era ilustrada pela figura de Moisés e Elias ilustrava os profetas. Então, Moisés e Elias, a lei e os profetas. Também chamou a atenção que na sinagoga de Corazim você tem uma foto, essa foto aqui está bem desgastada, da Medusa. E uma pergunta, o que estaria uma imagem pagã fazendo dentro de uma sinagoga? E por fim, a sinagoga mais antiga do que as duas que eu mostrei, essa sim, não tem questionamento, é do primeiro século, a sinagoga de Magdala, que foi encontrada. Eles estavam fazendo aqui um prédio, um hotel, até católico. Quando encontraram a sinagoga, então eles remodelaram a planta do hotel para ficar noutra parte e preservaram a sinagoga. Jesus certamente esteve nessa sinagoga. Essa pedra que foi encontrada aqui no meio, alguns presumem que seria talvez o púlpito. E a emoção para aqueles que, como eu, somos seguidores de Jesus de Nazaré, é saber que você está vendo ali a pedra que serviu provavelmente de púlpito, onde Jesus, em algum sábado, pregou. É claro, a Bíblia não traz nenhum episódio de Jesus pregando na sinagoga de Magdala, mas considerando a história de Maria de Magdala, que era dali, considerando que a cidade de Magdala tinha judeus e estava no entorno do Mar da Galileia, considerando o versículo que já lemos, percorria Jesus todas as sinagogas da região pregando o evangelho e o reino, a chance de Jesus ter pregado em Magdala é acima de 90%, 95%. Então é quase certo que ele passou por ali e quem sabe ele conheceu aquela mulher que também marcaria tremendamente a história do cristianismo, chamada Maria de Magdala. Por fim, chama a minha atenção que numa época em que vivemos, em que as pessoas não querem mais se reunir, prega-se tanto um cristianismo avulso, onde as pessoas preferem ficar em casa, assistir o culto através de uma telinha de celular, é melhor do que ir para a igreja. Eu não quero ter cheiro de membro de igreja. Eu prefiro em casa, é mais cômodo. Em casa, e principalmente a pandemia do Covid promoveu isso. Em casa é mais tranquilo, porque eu gosto do pregador fulano, eu vou assisti-lo. Se eu for para a igreja local, de repente vai vir um sermãozinho meio chato. Ali, se o sermão estiver chato, eu desligo, eu mudo de canal. Se eu quero interromper e dormir mais um pouquinho, se eu quero ficar de short e chinelo de dedo, eu não tenho que interagir. Mas não é esse o conselho bíblico. A Bíblia diz, não deixem de congregar como alguns estão fazendo. É o apóstolo Paulo dizendo isso. Não deixem de congregar. E quando Tiago também fala da religião verdadeira, muita gente pensa, a religião verdadeira é fazer o bem, não é ir para a igreja. Calma, o Tiago continua dizendo, a religião verdadeira é fazer o bem. E como é que você faz o bem? Quando entrar na sinagoga de vocês, interessante, ele chama a igreja de sinagoga. Quando entrar na sinagoga de vocês, alguém bem vestido, vocês não devem tratá-lo com mais deferência do que o outro mais pobre. E a expressão de Paulo, não deixem de congregar, no original grego diz, não deixem de se reunir em sinagoga. Ou seja, se eu estou aqui redescobrindo raízes judaicas do cristianismo, a sinagoga é ancestral daquilo que hoje chamamos de igreja. E se o Talmud estava certo, quando falou que onde houver dois discutindo sobre a Torá, a Shekinah brilha no meio deles, Jesus disse, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, também estarei entre eles. Então, assim como na antiga sinagoga, a promessa permanece para a atual igreja. Onde houver 2 ou 3 falando com sinceridade, reverência e devoção sobre a palavra de Deus e praticando a caridade, o Espírito de Deus estará ali e você terá uma verdadeira sinagoga cristã ou, se preferir, uma verdadeira igreja. Um encontro de pessoas entre si para juntas encontrarem o Criador. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. É um grande prazer estar com você aqui. Muito obrigado por sua ajuda e seu apoio. Um grande abraço. Tchau, tchau.